Livro Mães Intercessoras, capítulo 6. Deus está procurando mães que ousem ser guardas das fontes. Peter Marshall foi um grande pregador. Ele morreu em 1949, quando exercia as funções de capelão do Senado norte-americano e pastor da primeira igreja presbiteriana de Washington. Ele era um homem de mente brilhante, de personalidade prismática e de eloquência angelical. No seu pequeno, mas monumental livro Guardas das Fontes, ele conta a história de um personagem misterioso que vivia na floresta, perto de um bucólico e romântico vilarejo. Das colinas cheias de arvoredo, águas cristalinas desciam das encostas, formando lagos encantadores, regando os campos em grinaldos de flores, onde as crianças, felizes, brincavam e onde os cisnes voavam alegremente. Naquela vila pulsava a vida. A alegria aparecia no sorriso das crianças, no gorjear dos pássaros, no vôo engalanado das borboletas multicores e nos matizes policromáticos das flores mimosas. A felicidade aspergia aquele lugar romântico, regado pelas águas límpidas e cristalinas que desciam dos montes. Mas qual era o segredo desse lugar cheio de encanto, beleza e vida? É que vivia na floresta um personagem misterioso que trabalhava longe dos holofotes, limpando as fontes, tirando o lodo, as folhas secas e o entulho, a fim de que a água pudesse jorrar clara, pura e límpida para a vila. Um dia, porém, a Câmara Municipal reunida encontrou o salário do guarda das fontes. Aí o relator da comissão de orçamento disse: "Por que pagar salário a esse personagem romântico? Nós nunca o vemos, ele não é necessário à vida de nossa cidade. Se construirmos um reservatório no alto, fora da cidade, podemos dispensar seus serviços e economizar o dinheiro do seu salário." Assim falaram, assim fizeram. Dispensaram o guarda das fontes e trocaram o seu trabalho por um reservatório de concreto. Desse modo, o guarda das fontes não visitou mais as nascentes no interior sombrio das matas, mas ficou espiando de longe enquanto era construído o reservatório. Quando a obra terminou, logo se encheu de água, mas esta já não parecia a mesma, não parecia ser tão limpa e uma espuma verde principiou a poluir a superfície estagnada. Não tardou para que o lodo, as folhas apodrecidas e o entulho fossem entupindo e poluindo o canal por onde a água descia. O lodo e o barro foram se acumulando na caixa de concreto. A água que outrora era límpida agora chegava à vila poluída, barrenta e contaminada. Começaram também a surgir aborrecimentos constantes com as máquinas delicadas dos moinhos, porque as rodas ficavam constantemente obstruídas pela lama. Os cisnes foram procurar outro lar fora da cidade. A água deixou de ser uma fonte de vida para ser um caudal da morte. As borboletas que esvoaçavam cheias de encanto, beijando as flores mimosas, foram embora. Os pássaros deixaram de cantar e fugiram para as outras paragens. A vila foi tomada por um clima de tristeza. Tudo se tornou pardacento e triste naquele lugar. Finalmente, uma epidemia agraçou e os dedos viscosos e amarelos da doença alcançaram todos os lares em todas as ruas e alamedas da cidade. Imediatamente, a Câmara Municipal reuniu-se para reavaliar a situação. Reconheceram o erro cometido. Penitenciaram-se ante o equívoco que acarretara consequências tão danosas à cidade e chegaram à conclusão de que era preciso recontratar o guarda das fontes. E assim foram procurá-lo em sua cabana, no alto das montanhas, e rogaram-lhe que retornasse ao seu antigo e alegre trabalho. Ele concordou, muito satisfeito, e começou a fazer de novo as suas rondas. Tão logo ele voltou ao trabalho, a vida tornou a explodir cheia de encanto naquela vila. As águas puras e límpidas voltaram a jorrar, trazendo vida e saúde para as crianças. Os moinhos recomeçaram a girar, os cisnes retornaram, o passaredo voltou a cantar, as borboletas esvoaçavam de novo, beijando as flores garridas, enchendo o ar de cores deslumbrantes. A vida, a saúde e a felicidade daquela vila dependiam do trabalho, anônimo, mas vital, daquele personagem misterioso. Peter Marshall conta essa linda história para dizer que as mães são guardas das fontes. Vivemos numa sociedade poluída.
As águas que jorram dentro das nossas casas, nas salas de aula ou no campo de trabalho, das quais se abastecem nossos filhos, são lodacentas, barrentas e contaminadas. O ambiente onde nossos filhos vivem, muitas vezes, é profundamente contaminado e poluído por males devastadores. Vivemos dias perigosos, nos quais toda sorte de males, assim como as águas contaminadas, envenena milhões de pessoas, trazendo doenças físicas, emocionais, morais e espirituais. A televisão, o cinema e o teatro são fontes poluídas que despejam sujidades na mente dos nossos filhos. A pornografia, a violência, o ocultismo, as drogas e toda sorte de perversidades são despejadas dentro dos lares por meio da televisão. A televisão tem se transformado na pedagoga das banalidades, na instrutora do crime e na escola do descalabro moral. As filosofias reinantes neste século induzem a geração presente a uma ética relativa situacional. Os valores morais absolutos estão sendo atacados desde os alicerces. As colunas da nossa sociedade estão sendo bombardeadas com um arsenal pesado. O descalabro dos costumes está se instaurando sem nenhum pudor sobre os aplausos de uns e a omissão covarde de outros. A família está perdendo seus referenciais. O casamento deixou de ser uma aliança para ser apenas um contrato comum. As pessoas casam-se para se divorciar e divorciam-se para se casar. A infidelidade conjugal é vista como um escape para as neuroses e uma necessidade compulsiva. O sexo no namoro, a gravidez na adolescência e o aborto já não nos deixam mais perplexos. A castidade é motivo de motejo numa sociedade que aplaude a degradação moral e escarnece da virtude. A homossexualidade é vista apenas como uma opção livre e um direito inalienável. A virtude morreu. A decência cobriu seu rosto de vergonha e retirou-se do palco. A profecia de Rui Barbosa está se cumprindo. O homem pós-moderno tem vergonha de ser honesto. Nesse mar de lama, onde a juventude está morrendo sufocada pelos prazeres do mundo, acariciando a própria morte travestida de vida, sorvendo todas as taças dos prazeres, sem saber que são venenos mortíferos, o mistério das mães, como guardas das fontes, é uma necessidade imperativa, intransferível e impostergável. É absolutamente necessário que as mães se esforcem para retirar o lixo e o entulho que estão soterrando as fontes das quais se abastecem seus filhos. Como Isaque, as mães precisam limpar os poços, onde bebem os seus filhos. Isaque cavou poços, onde jorrou água limpa e cristalina. Mas os filisteus vieram e soterraram os poços de Isaque, jogaram entulho e estancaram a água. Havia água, mas ela não podia jorrar. Havia água, mas ela estava estancada e poluída. Isaque tirou o entulho e a água voltou a jorrar. Isaque tirou o lixo e a vida brotou novamente. Assim as mães precisam fazer. É necessário que elas velem pelos seus filhos, protejam seus filhos, orem por eles, aconselhem-nos, abençoem seus filhos e os eduquem no temor do Senhor. Nunca houve uma época em que tivesse maior necessidade de guardas das fontes ou que houvesse mais fontes poluídas necessitadas de purificação. Se o lar falhar, a nação estará condenada. A queda da família determinará a bancarrota do país. Se as guardas das fontes desertarem de seus postos ou forem infiéis às suas responsabilidades, o panorama futuro do país será realmente tenebroso. Esta geração precisa de guardas das fontes que tenham coragem bastante para limpar nascentes poluídas. Não é um trabalho fácil e também não é muito popular, mas é vital para salvar a nossa geração. Li sobre uma antiga lenda indiana que retrata esta realidade. Sentados à beira do rio, 2 pescadores seguram sua vara à espera de um peixe. De repente, gritos de crianças quebram o silêncio. Os pescadores se assustam, olham para frente, olham para trás. Nada. Os berros continuam e vêm de onde menos esperam. A correnteza trazia 2 crianças pedindo socorro. Os pescadores pulam na água, mal conseguem salvá-las. Com muito esforço, ouvem mais berros e notam mais 4 crianças debatendo-se na água. Dessa vez, apenas 2 são resgatadas. Aturdidos, os 2 ouvem uma gritaria ainda maior, dessa vez 8 seres vindo correnteza abaixo.
Um dos pescadores vira as costas ao rio e começa a ir embora. O amigo exclama: "Você está louco? Não vai me ajudar?" Sem deter o passo, ele responde: "Faça o que puder. Vou tentar descobrir quem está jogando as crianças no rio." Essa antiga lenda indiana retrata como nos sentimos no Brasil. Tem poucos braços para tantos afogados. Mal salvamos um, vários descem rio abaixo, numa corrente incessante de apelos e mãos estendidas. Somos obrigados a cair na água e, ao mesmo tempo, sair à procura de quem joga as crianças. Incrível como tantas pessoas, às margens do rio, conseguem conviver com os berros. E até dormir sem sobressaltos. É como se não ouvissem. O mais grave é que descobrimos que os responsáveis pelos afogados não estão escondidos rio acima. Estão do nosso lado. Precisamos de braços estendidos para salvar as crianças e os jovens que estão sendo lançados no rio da marginalidade e da impunidade social, sem deixar de descobrir e anular os responsáveis por essa cruel realidade. Enquanto salvamos algumas crianças e jovens, muitas outras são lançadas nas águas. Precisamos de mães piedosas, de mães cheias do Espírito, de mulheres de oração que se sacrifiquem na difícil tarefa de resgatar os filhos do afogamento moral, da alienação social e da morte espiritual. Precisamos de mães que ousem ser guardas das fontes. A melhor maneira de salvar os filhos da corrupção do mundo, do engano do pecado, do naufrágio moral e da morte espiritual é ensinar a eles a palavra de Deus. Eunice e Lloyd ensinaram a Timóteo desde a sua infância as sagradas letras. Timóteo tornou-se sábio para a salvação desde a tenridade, porque teve uma mãe e uma avó que investiram em sua vida, zelando pela sua formação espiritual. Timóteo tornou-se um jovem crente, um poderoso instrumento nas mãos de Deus, um modelo para os fiéis, um homem que viveu para glorificar a Cristo e servir com amor a sua igreja. Provérbios 22:6 diz que devemos ensinar a criança não o caminho em que ela quer andar, mas no caminho em que ela deve andar. O exemplo não é uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Precisamos de mães que sejam um exemplo para os seus filhos, que sejam um espelho para eles. Um espelho, para ser útil, precisa ter 4 características. Primeiro, ele é mudo. Ele não fala, mas mostra. A mãe também mostra o que está errado em nós. A forma de ensinar os filhos não é com regras e mais regras, nem com palavras e gritos, mas com o exemplo. Segundo, o espelho precisa estar limpo. Um espelho sujo ou embaçado não reflete com fidelidade a imagem. A maior riqueza dos filhos é ter pais piedosos. A maior herança que deixamos para os filhos é o exemplo de uma vida irrepreensível. Terceiro, o espelho precisa ser plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce a imagem. Os pais precisam viver com coerência. Os filhos não se impressionam com as nossas palavras. Eles precisam ver o nosso exemplo. Nossas atitudes precisam referendar as nossas palavras. Nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras mais eloquentes. Quarto, o espelho precisa ser iluminado. Não adianta ter espelho e olhos se não temos luz. Deus é luz. Sua palavra é luz. Não poderemos ser guardas das fontes se não andarmos na presença de Deus, nem seguirmos as orientações da sua palavra. Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz que antes de ensinarmos a palavra de Deus aos filhos, precisamos ensinar a nós mesmos. Agostinho dizia que devemos educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. Ou seja, devemos educar-nos primeiro, antes dos nossos filhos nascerem. Primeiro guardamos a palavra de Deus no nosso coração e depois as ensinamos aos nossos filhos. Primeiro amamos a Deus e depois ensinamos os filhos a amarem a Deus. Primeiro tiramos o entulho da nossa própria vida e depois ajudamos os filhos a viverem uma vida limpa. Primeiro temos intimidade com Deus e depois criamos os filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Guarda das fontes, não abandone o seu posto. É mais importante ser uma mãe exemplar do que uma mulher de sucesso. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Seus filhos precisam de você. A igreja precisa de você. A sociedade precisa de você. Se você desertar do seu posto, a família naufragará e o mundo perecerá.